O governo Lula decidiu retomar empréstimos para outros países via BNDES, mesmo diante da tentativa do Brasil recuperar valores bilionários de dívidas não pagas por Cuba e Venezuela. A reabertura da frente de financiamento externo acontece devido a uma lei sancionada. Vamos voltar aqui, a gente está falando sobre a situação da reabertura da frente de financiamento externo que acontece devido a uma lei sancionada pelo presidente que autoriza empréstimos para exportação de serviços de engenharia, prática amplamente utilizada nas décadas anteriores e que foi interrompida depois da Operação Lava Jato, que atingiu grandes empreiteiras. Atualmente, a Venezuela deve mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares ao Brasil, enquanto Cuba acumula cerca de 676 milhões de dólares em atrasos relacionados a obras financiadas pelo banco. Deixa eu chamar aqui o Diego Tavares para falar a respeito dessa prática. Diego, qual é a empresa, a pessoa que volta a emprestar dinheiro para o caloteiro? Exatamente, Kobayashi. Essa é a grande dúvida que fica, mas aqui no Brasil parece ser a terra da memória curta, né? Isso não faz, o que você está dizendo aí, o que você está repercutindo para nossa audiência, isso não faz 30, não faz 40, não faz 50 anos, isso foi ontem. Nós ainda temos dívida de calote, como você disse muito bem, de Cuba, de Moçambique, da Venezuela, principalmente, mais de 1,3 bilhão de dólares, que não foi recuperado, dinheiro dos nossos impostos que foi emprestado para esse país e que não voltou. Isso fora o que aconteceu, que foi elucidado pela Operação Lava Jato, dinheiro que financiou obras no exterior, obras que foram realizadas por todas aquelas empreiteiras envolvidas no maior escândalo de corrupção, até o momento, pelo menos, da história do nosso país, dinheiro dos nossos impostos também, mandado para fora para voltar por vias escusas para dentro do bolso dos brasileiros que eram entusiastas dessa prática. Eu me pergunto, diante dessa situação, diante desse histórico, qual que é o interesse em se retornar com essa prática de empréstimo a países vizinhos, sob o argumento de que isso pode promover o desenvolvimento regional. É um completo absurdo. Isso é chamar o brasileiro de trouxa na nossa cara, sem ter medo de ser feliz, sem qualquer tipo de vergonha. É revoltante, principalmente porque esse terceiro mandato do presidente Lula será o mandato com o maior rombo fiscal médio da história do nosso país. Eles não estão mais tendo onde gastar dinheiro, estão arrecadando como nunca e estão gastando como nunca. E agora, claro, precisam encontrar uma forma, talvez, estou aqui só fazendo uma conjectura, olhando para o passado, olhando o que aconteceu no passado, de financiar os seus projetos políticos por intermédio desses empréstimos a países vizinhos. Então, é revoltante. Eu espero, mais uma vez, eu espero que tanto o Tribunal de Contas da União, o Parlamento, que todos os organismos que nós temos competentes para isso, inviabilizem esse tipo de prática, porque é um absurdo que um país com tantos problemas estruturais como o Brasil, com o maior rombo na história das empresas públicas, com o maior rombo fiscal na história, acredite que possa ser o grande indutor regional aqui da América do Sul da atividade econômica de outros países vizinhos que também foram arruinados por governos populistas que são ideologicamente muito próximos do governo do presidente Lula. Então, essa prática não pode ser admitida, o brasileiro não pode normalizar esse absurdo. Deixa eu chamar aqui o nosso economista, o Bruno Musa, para falar a respeito desse tipo de conduta, Musa. O empréstimo do dinheiro do BNDES para outros países. A gente está falando sobre o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Mas desenvolvimento de quem? De Cuba? Da Venezuela? Como é que é isso, hein? Vamos lembrar que esse dinheiro, vamos transformar, colocar os pés no chão, né? De quem é esse dinheiro? É seu, é meu, é nosso, é do pagador de imposto. E mais, esse dinheiro o governo capta pagando uma taxa de juros por ele. E ele empresta a taxas muito mais baixas, chamados créditos ou juros subsidiados. Então ele empresta ainda tendo um prejuízo em boa parte desse dinheiro com o montante de taxa de juros que ele remunera para quem o emprestou. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que ele empresta a caixa perdido. Como é que você empresta, por exemplo, 1,2 bilhão para a Venezuela, que é o credor do Brasil? Como é que você empresta por volta de 676 milhões, sendo bem redondo, de dólares, para Cuba? Cuba, país que eu estive 2 vezes, não tem o que comer, é a coisa mais triste. Venezuela eu também estive 3 vezes, não tem o que comer em Cuba.
como é que você espera que esse país devolverá o teu dinheiro? É claro que aquilo é um financiamento a tudo que acontecia, e ideologicamente alinhado do governo do PT às práticas de governos autoritários. Isso aconteceu, por exemplo, com os mais médicos também, com o governo de Cuba, que depois foram descobertos várias irregularidades. Mas tem mais. Tem Angola, com, por exemplo, 4 bilhões de dólares entre 2002 e 2016. Moçambique também. República Dominicana. Enfim, são vários países. Gana, Guatemala, países que não devolverão esse capital. Então, o que nós vimos foi um financiamento por parte da população brasileira, uma vez que esse é dinheiro do pagador de imposto, para governos autoritários ideologicamente alinhados ao governo de turno no Brasil, que esse turno está durando muito tempo. Só que tem um porém. Se nós tivéssemos superávit, dinheiro sobrando, mesmo assim não se justificaria para esse tipo de país. Mas nós temos uma população, como eu falei, quase 50% sem acesso a esgoto. Uma população que 30% é analfabeto funcional, claramente, você tem problemas na qualidade da educação. Um problema é você atingiu 3 milhões de pessoas na fila do SUS esse ano, mas ao longo dos últimos anos também foram sérios problemas. Problemas de infraestrutura, problemas de pouca competição, problemas de atraso, de falta de investimento em produtividade, enfim, problemas sérios de um país pobre como é o Brasil. E mesmo assim, nós resolvemos emprestar para países autoritários e para países que não devolverão o nosso dinheiro. Nós fomos, mais uma vez, obrigados a financiar governos ditatoriais. Aí, a manifestação do Bruno Musa sempre nos ajudando a entender todo esse cenário econômico. E aí, Musa, quero te devolver a palavra para você falar sobre outros assuntos de economia, agora aqueles que nos interessam. Como é que a gente pode entender melhor todas essas palavras difíceis, todos esses termos da economia, entender e começar a praticar para a gente começar, de alguma maneira, a se beneficiar também desse universo da economia. Tem um encontro contigo aí nos próximos dias, não é isso? Tem, dia 9 de maio, serão 5 horas ao vivo no Zoom para a gente falar justamente disso. Veja, eu citei agora aqui, Coba, exemplos de empréstimos que foram realizados desde 2002. Tudo isso é um ciclo econômico. No começo, tudo parece muito bem. É como se os agentes econômicos somos míopes. A gente enxerga os benefícios no curto prazo, mas não os malefícios no longo prazo. Só que o longo prazo, ele chega. E chegou, porque o ciclo econômico costuma durar seus 15, 20, 25 anos. Eu mencionei 2002. 2026 agora, um ciclo chegou. Um ciclo de endividamento das empresas, endividamento das famílias, endividamento da máquina pública, que deteriora o nosso poder de compra. Então, o que nós vamos tentar fazer é colocar isso numa forma mais simples possível. Ou seja, desmistificar todo esse processo de ciclo econômico para entender como a gente se protege, como que a gente consegue tirar benefício disso. Não é nada de aplique e ganhe taxas fora do real e fique rico. Isso não existe. Não caia nessa. Mas interpretar o ciclo econômico para que você consiga aprender a se proteger de tudo isso que está acontecendo. Afinal de contas, por exemplo, empréstimos como esse que a gente falou do BNDES são externalidades, a gente não controla, mas a gente precisa aprender a se proteger. Senão, caso contrário, nós pagaremos essa conta. Então, dia 9 de maio, estaremos 5 horas ao vivo pelo Zoom junto, tirando todas as dúvidas. O QR Code está na tela e o link está no newcursos.com.br. Nos vemos lá no sábado que vem, não amanhã, no próximo dia 9 de maio. Bom, eu vou participar para entender melhor todo esse cenário da economia. Estarei lá também, farei a minha inscrição. E para você que nos ouve pela rádio, New Cursos é niucursos.com.br. Você já vai ver lá o rosto do Bruno Musa, a inscrição para você estar com ele. E comigo também, vou participar no dia 9 de maio. Mas eu vou estar lá participando como você, aprendendo. Bruno Musa na New Cursos. Deixa eu chamar aqui o Cristiano Beraldo para falar a respeito do tema que a gente estava comentando, Beraldo. O BNDES voltando a emprestar dinheiro para Cuba e Venezuela. A gente está vendo a situação econômica de Cuba, né? Depois de tudo que vem sofrendo aí em relação às restrições todas, a situação lá não está das mais fáceis, pelo contrário, está caótica. E a situação de Venezuela depois da queda de Nicolás Maduro, uma ainda muito tímida tentativa de reconstrução do país. E é para esses países aí que o BNDES pode voltar a emprestar dinheiro. Beraldo. Olha, Coba, a esquerda brasileira ela sempre teve uma relação inicialmente romântica com as ditaduras de esquerda e depois que a esquerda brasileira assumiu o poder,
essa relação virou uma relação de negócio. Nós tivemos, durante a gestão do próprio Nicolás Maduro, uma série de intervenções e parcerias que foram feitas do Brasil na Venezuela para sustentar, para apoiar projetos absolutamente absurdos do Nicolás Maduro, e o Nicolás Maduro, ao mesmo tempo, fez gestos também à esquerda brasileira, como, por exemplo, receber ali com tapete vermelho o MST, dizendo que ia fazer ali uma parceria com o MST, e por aí vai. Só que, para mim, muito pior do que o dinheiro que é perdido está o fato de termos no Brasil a chancela do atraso que não é resolvido com os instrumentos que o próprio Brasil tem e que deveria ser suficiente para se ajudar. Porque, Koba, se nós observarmos o que acontece na ligação rodoviária, que o Brasil continua sendo um país dependente das rodovias, a ligação entre São Paulo e Curitiba, por exemplo, é inexplicável termos a ligação entre duas das mais importantes cidades do Brasil, especialmente porque esta é uma rota que conecta São Paulo, que é o polo industrial do país, ao sul e ao Mercosul, e nós temos na Regis Bittencourt essa vergonha. Eu já falei aqui algumas vezes e repito, é inconcebível que em 2026 nós tenhamos estradas federais no Brasil que conectam os principais polos produtivos e consumidores, onde você tem que ir a 40 por hora, porque até hoje existe uma curva perigosa que não foi corrigida, um viaduto que não foi construído, um túnel que não foi perfurado. E com isso, o atraso vai se consolidando no dia a dia. Porque, além das vidas perdidas com os acidentes completamente evitáveis nessas estradas, nós temos um Brasil que não se move. Um caminhão que demora 8, 9, 10 horas para ir de São Paulo a Curitiba deveria fazer essa mesma viagem em 3, 4 horas. E se isso acontecesse, teríamos menos caminhões rodando, motoristas trabalhando de maneira muito mais equilibrada e saudável, a economia pujante se desenvolvendo. E este é um pequeniníssimo exemplo da nossa total ineficiência e atraso de infraestrutura que o BNDES deveria financiar a solução. Nós não temos integração de trem para lugar nenhum. Falam da ligação, vamos fazer um trem entre Rio e São Paulo, isso é projeto do PT. Devíamos ter um trem para ligar o Brasil à Argentina, ao Uruguai, ao Chile, ao Paraguai, para aproximar de fato as nações, as economias, fortalecer a nossa região. Não dar dinheiro de graça a fundo perdido para Cuba e Venezuela, que só vai financiar o atraso. Aliás, eu só termino aqui dizendo, Kobayashi, agora que os Estados Unidos estão assumindo as rédeas da Venezuela, o Brasil vai se meter lá para quê? Para financiar coisa boa que não é. Delegado Palumbo, para falar exatamente a respeito da possibilidade da volta dos empréstimos, do dinheiro do BNDES a Cuba e Venezuela, Palumbo. Tem que rir para não chorar, né, Kobayashi? É surreal. O Brasil passando uma crise, não tendo dinheiro para absolutamente nada, e o governo federal querendo dar dinheiro para outros países, né? Como você falou na chamada, né? Vai emprestar dinheiro para caloteiro. Quanto que deve a Venezuela, a Cuba para o Brasil? 10 bilhões? Por aí vai. Qual a finalidade disso? O Diego falou bem, né? Talvez seja porque estejamos próximos das eleições. Agora é absurdo, né? Isso não deveria acontecer. O Brasil está cheio de problema na segurança, problema na saúde, problema em todos os cantos.
vamos pegar o nosso dinheiro, fruto do imposto de todos nós, como bem falou o Mussa, e vamos entregar para o país vizinho, vamos entregar para a África, vamos entregar para quem quiser. Aliás, para quem quiser não, para os nossos aliados. É assim que pensa o governo federal. Isso é absurdo. O Brasil não é rico, está muito longe disso, a população está sofrendo, um salário mínimo que não chega a R$ 2.000, e vamos pegar o dinheiro dos trabalhadores, fruto de impostos, 4 a 5 meses que a gente tem que trabalhar todos os anos para pagar impostos, e vamos entregar para outro país. Afinal de contas, eles são amigos dos amigos e a gente vai se beneficiar com isso. É esse o recado que o governo dá quando ele tem uma medida como essa, inaceitável, absurda, que vai na contramão de um país que deseja, ou que pelo menos pretende ter sucesso e prosperidade. Kobayashi.